TV Shalom. O que é o domínio próprio, Diego? É a capacidade de dizer não quando a vontade vem. É a capacidade de dizer não quando a bandeja vem. Aleluia. O inimigo envia a bandeja, o inimigo envia os pratos, mas o domínio próprio que ele colocou sobre mim me dá a capacidade de dizer: a vontade pode vir, o prato pode vir, mas ele me deu domínio próprio e eu não vou ceder a minha vontade. Gálatas capítulo 5, o versículo é o primeiro. Se você encontrou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Amém? Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Antes de sentar, olhe para esse irmão que está do teu lado com um sorriso no rosto. Dê um sorriso, irmão. E diga para ele: Cristo te libertou. Fale para fora, diga: Cristo te libertou. Se você tem certeza disso, sente adorando ao nome. Glória a Deus. Queridos irmãos, quantos me ouvem, digam amém. Amém. Olhe para mim aqui, por favor. Olhe para cá. No capítulo 5 da carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo vai falar sobre algumas coisas interessantes, né, que são de influências para a nossa caminhada e a nossa vida cristã. Aqui o apóstolo Paulo vai falar sobre, olhe para mim, ele vai falar sobre os desejos da carne, vai falar sobre os frutos do Espírito. O apóstolo Paulo aqui vai falar acerca da circuncisão, da incircuncisão, vai falar sobre a graça, vai falar sobre a lei. Só que um ponto muito interessante, que por sinal é o ponto que ele dá início ao capítulo que ele escreve, é acerca sobre a liberdade. Depois da queda do homem, faz-se necessário eu dizer isso aqui para vocês. Nós ficamos presos em nossos desejos e em nossas paixões, entrando diversas vezes em um declínio moral, espiritual e também um declínio religioso, desviados daquilo que os mais novos no Novo Testamento, quando se dá início à igreja, depois da ascensão de Cristo, em Atos capítulo 1, vai usar a expressão o caminho, né? E a humanidade está distante desse caminho. É por isso que nós estávamos longe, e Isaías vai dizer que foi por causa das nossas iniquidades, quando ele disse que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 7, no seu versículo 24, vai dizer: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Se nós fizermos uma leitura, uma análise superficial e humano,
da realidade da humanidade. E quando eu digo humanidade, eu falo a humanidade pós-queda, pós-erro, pós-pecado que Adão cometeu. E dentro dessa visão superficial e humana, eles vão chegar à conclusão que não tem mais jeito, que não tem mais forma. Até porque o pecado que Adão comete é um pecado que é muito cometido na geração atual. E é um pecado que não é tão levado a sério. Porque a única coisa que Adão faz é desobedecer a Deus. A problemática aqui, você me ouve, diga amém. Amém. Glória a Deus. É que a realidade não para no pecado de Adão, como deveria ter acontecido. Depois do pecado que Adão cometeu, e qual é o pecado? Desobediência. Entra a idolatria, entra a inimizade, entra a prostituição. É por isso que quem está olhando num olhar humano e superficial está dizendo: se do Éden até aqui não melhorou, não tem mais como melhorar. Se do Éden até aqui eles não pararam, não tem mais como parar. Porém, em Isaías capítulo 6, uma pergunta foi feita. Uma pergunta que constrange e que desperta a nossa realidade. Alguém se levantou, meu amigo, e perguntou: a quem eu enviarei? E quem há de ir por nós? Cristo se levanta nesse momento e responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Estava tudo perdido até Jesus chegar. Estava tudo acabado até Jesus chegar. De fato, verdade que não tinha mais jeito até Jesus chegar. A queda de Adão foi de fato prejudicial para nós, mas na manifestação do amor de Deus, fez com que Cristo, meu amigo Gabriel Borges, viesse a nós. É por isso que João vai escrever dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, para que morresse por nós na cruz do Calvário. E se você é grato por isso, levante uma das suas mãos e diga alguma coisa para Deus. Meus queridos irmãos, o primeiro Adão, ele não conseguiu ficar de pé dentro do jardim, ele caiu. Mas o último Adão, que é Cristo, ele conseguiu ficar de pé na cruz do Calvário. O que Adão não conseguiu fazer em um ambiente propício, Cristo conseguiu fazer em um estado em que todos olhavam e diziam: vou esperar ele desistir, vou esperar ele abrir mão da cruz, vou esperar ele parar no meio do caminho. E os que estavam esperando tiveram que ver Jesus vencer na cruz do Calvário. Aleluia! Porque diferente como muitos pensam, a cruz não é uma derrota, a cruz é uma vitória para a igreja que está em Cristo Jesus. Ora, nós aprendemos, crescemos ouvindo isso, que não existe liberdade fora de Cristo. Quem já ouviu isso aqui? Não existe liberdade fora de Cristo. Só que analisando o texto bíblico que ele diz: se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente
sereis livres. Analisando, Felipe Torres, a expressão do texto da Bíblia Sagrada, nós entendemos que existe sim liberdade fora de Cristo. Porque o que o texto está dizendo é que nós só encontramos em Cristo a liberdade. Negativo. O texto diz: se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente você será livre. Diego, o que é que você quer dizer com isso? Que a liberdade que eu encontro fora de Cristo pode até ser chamada de liberdade, só não é a verdadeira liberdade. Porque o único que é capaz de libertar verdadeiramente é aquele que morreu por você na cruz do Calvário. Só que partindo desta ideia, partindo desta expressão, dessa verdade, surge uma indagação em nossa mente. Ederlan Mariana, como saber se eu sou livre verdadeiramente? Ederlan, Jesus não deixa nada por incompleto. Ele talvez não comece hoje e termine hoje, porque tudo se dá por um processo, mas ele termina aquilo que ele começou. Entendendo que Cristo não deixa nada por incompleto, logo isso torna verdadeira a nossa liberdade ou a nossa libertação. Queridos, se Cristo me libertou, e isso é um fato irrevogável, e eu creio que todos aqui concordam com isso. Só que a pergunta que não quer calar é essa: do que, olhe para mim, Cristo me libertou? Você já se fez essa pergunta alguma vez? Do que, Kaique Anjos, Cristo te libertou? Eu vou citar para vocês pelo menos 3 provas que a nossa liberdade em Cristo Jesus, ela é de fato, pastor Jonathan, verdadeira. A primeira prova que a minha liberdade é verdadeira é que Cristo me libertou de mim. Repita comigo: Cristo. Fale para fora, diga: Cristo me libertou de mim. Ainda no capítulo 5, meu amigo Marcos Vinícius, Paulo vai escrever dizendo que a alegria, o prazer, a felicidade da carne está nas suas obras. E quais são as obras da carne? Ele mesmo cita: impureza, idolatria, inimizade, prostituição, lascívia. Irmãos, se você não sente prazer, se você não sente paz, se você não sente alegria em nenhuma dessas obras, celebre, porque Cristo te libertou de você mesmo. Cristo te livra da vontade da sua carne e não fica por aí. Ele te dá o domínio próprio. O que é o domínio próprio, Diego? É a capacidade de dizer não quando a vontade vem. É a capacidade de dizer não quando a bandeja vem. Aleluia. O inimigo envia a bandeja, o inimigo envia os pratos, mas o domínio próprio que ele colocou sobre mim me dá a capacidade de dizer: a vontade pode vir, o prato pode vir, mas ele me deu o domínio próprio e eu não vou ceder a minha vontade. Porque eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 6, versículo 14: a partir
partir de hoje, irmão, se você não der glória com o que eu vou lhe dizer aqui, eu te faço apelo no final do culto. Romanos capítulo 6, versículo 14, Paulo está dizendo: a partir de hoje, o pecado não tem domínio sobre vós, o pecado não comanda mais você, ele te deu a liberdade, e você tem autoridade para escolher se vai ou não vai. Eu sou livre. Olha aqui para mim, olha aqui para mim, olha aqui para mim. Adão pecou, e por um homem o pecado entra, mas por um homem, aleluia, o pecado sai, aleluia. Ei, irmão, levante a tua mão para receber esta palavra profética. Na gestão de Adão, ei, irmão, tu não der glória aqui, eu paro de pregar agora. Na gestão de Adão, o pecado está à igreja, a humanidade está sob o pecado. E quem entende de português sabe que a expressão sob é de baixo, mas na gestão de Cristo, ele coloca a igreja sobre o pecado, dizendo: a partir de hoje você não fica por baixo, eu te coloco por cima, eu te coloco. Quem está por cima, levante a mão, abre a boca. Só quem é livre, só quem é livre. Com Adão eu estou por baixo, mas em Jesus, e Jesus está dizendo: hoje o culto é diferente. Hoje eu te tiro de baixo e te coloco em cima. Hoje eu te tiro de baixo e te coloco em cima. Hoje eu vou mudar a lógica. Hoje eu vou mudar o conceito. Estou trazendo coisa nova. A partir de hoje não é mais por baixo, é por cima, é por cima, é por cima. Olha aqui para mim. Diga comigo: Cristo me libertou de mim mesmo. Segundo, me libertou da opressão do maligno. Dê uma glória a Deus para eu tirar o blazer aqui, por favor. Liberta de mim e me liberta da opressão do maligno. Talvez hoje tu não dê terra, mas você sai daqui cheio de pão. Tem alguém que gosta aqui? Então eu estou na casa certa, pastor Jonathan. Porque, irmãos, se nós folhearmos as páginas da Bíblia Sagrada, nós iremos perceber que o inimigo planeja, o inimigo arquiteta, o inimigo projeta, o inimigo arma. Aí a Bíblia diz: mas para isto se manifestou o Filho de Deus. Para quê? Para desfazer. Não, vou dizer de novo: para desfazer, para desmanchar. Posso liberar a palavra para você dar glória a Deus com vontade e com força? Uratica lamassaua. Nesta noite o Filho do Homem chegou aqui dizendo: eu cheguei para quebrar o arco, eu cheguei para cortar a lança, eu cheguei para queimar os carros do fogo, eu cheguei para desfazer. Me ajude a adorar, me ajude a adorar a Deus. Levante a mão. Ele desmanchou, ele quebrou. O diabo fez, o diabo planejou, mas hoje foi desfeito para a glória de Deus. Dá uma
cutucada no irmão que está do teu lado. Dá uma cutucada, eu já estou ouvindo barulho de liricante, de catataua e calamachanda. Dá uma cutucada em quem está do teu lado e diga para ele: o diabo planejou, o diabo arquitetou, mas ele chegou para desma e remassa. Levante a mão para receber. A obra na tua casa foi quebrada agora. O planejamento da tua vida foi quebrado agora. O diabo disse: vai ser drogado, vai ser ladrão, mas Jesus chegou primeiro. É profeta, é profeta, é profeta. Talvez o diabo disse: vou planejar que ele corre, vou arquitetar que ele corre. Hoje quem corre é o demônio. Hoje quem corre é o diabo. Eita! Quem não é livre retrocede, quem não é livre desiste, quem não é livre volta para a droga, mas quem é livre está dizendo: pode vir demônio, eu sou livre. Levante a mão para adorar quem é livre. Levante a mão para adorar quem... Evert, Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu amor. Aleluia. Você estava preso, você estava amarrado, você estava envolvido, mas ele chegou com mão forte e disse: estou libertando hoje, estou arrancando hoje, estou removendo hoje, estou trazendo hoje. Livre, livre, livre. Olha aqui o caminho para encerrar agora. E quando eu digo isso é verdade. A terceira agora. Me libertou de mim. Me libertou do império das trevas. E pasmem, senhoras e senhores, me libertou, Silas, dele mesmo. Irmãos, se Cristo me livra de mim mesmo, me livra do império das trevas e me prende a Ele, isso não é liberdade. Ele está me tirando de uma prisão e me colocando em outra. Você está aqui? É por isso que ele vai dizer em Marcos capítulo 8, versículo 34: quem quiser eu quero que você venha, Samuel, mas eu não posso te obrigar. Você só vem se você quiser. Eu quero que você me adore, mas eu não posso te obrigar. Você só adora se você quiser. Eu quero que você levante a mão,
Mas eu não posso te obrigar. Você só levanta. Eu sou livre dele. Ele me tirou de dentro da gaiola. A gaiola da minha carne. A gaiola do império das trevas. A gaiola da religiosidade. A gaiola do pecado. Disse assim, agora pode voar. Só que eu não sei vocês, mas eu fiz que nem os discípulos fizeram em Lucas capítulo 5, versículo 11. O texto diz que os discípulos chegaram na praia querendo peixe. Depois que o milagre acontece, o que eles mais têm é peixe. Aí o texto vai dizer em Lucas capítulo 5, versículo 11. E deixando tudo. Posso falar, irmão? Porque liberdade não é liberdade se eu não estiver preso a quem me libertou. Mas eu não me prendo porque é Ele que me prendeu. Eu digo para Ele, eu estou livre, mas eu não saio de perto. Eu estou livre, mas eu não te... Oh, meu Deus do céu! Oh, meu Deus do céu! Eu dou graças a Deus, igreja, que nós estamos aqui nesta noite seguindo a instrução do apóstolo Paulo, quando ele disse, não use a liberdade para dar lugar à carne. Eu sou livre, mas sou livre para adorar. Eu sou livre, mas sou livre para dar glória. Deixa eu ver quem é livre de verdade. Abre a boca e mostra para o diabo que ele te libertou. Segure a mão de quem está do teu lado. Segure a mão de quem está do teu lado. Segure. E diga para ele, você poderia ter escolhido o bar. Diga, você poderia ter escolhido o bar. Você poderia ter escolhido as drogas. Você poderia ter escolhido o mundo. Mas o diabo perdeu mais uma. Você escolheu aquele que te deu a liberdade. Quem está comigo? Abre a boca. Levante a tua mão para adorar com vontade. Levante a tua mão para falar em línguas com vontade. Levante a mão para dar glória. Você é livre. Pode adorar. Mariano, quem tentará acusação contra os filhos de Deus, é Deus quem os justifica. Pode dar glória a Deus sem peso na mente. Ele te libertou. Ele te libertou. Ele te libertou. Aleluia, aleluia. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Aleluia. O maior desespero de Satanás é que você fez diferente de tudo que ele imaginou. O maior desespero do inimigo é que você fez diferente de tudo aquilo que ele tinha pensado. Que ele pensou que você ia para as drogas, mas você veio para a igreja. Ele pensou que você ia ser ladrão, mas você virou profeta. Ele pensou que você seria mais uma prostitutinha do bairro, mais uma maloqueria do bairro, que ia se vender, que ia viver errado, mas ele perdeu mais uma. Ele te libertou. Fique de pé. Fique de pé.
Se Ele te libertou de você, se Ele te libertou do império das trevas, se Ele te libertou dele mesmo, e você fez a melhor escolha de viver a liberdade perto dele, levante a tua mão. Levante a tua mão. Levante a tua mão. Andarás, andarás. Se você é grato por esta liberdade, celebre. Se você é grato por essa liberdade, se alegre. Se você é grato por esta liberdade, faça o barulho que o inimigo não gosta. Pastor Jonathan, em João capítulo 11, o que Marta e Maria queriam era que Lázaro voltasse à vida. Só isso. Na verdade, elas nem queriam que ele morresse, mas depois que morreu, traz de volta pelo menos. Aí chega Jesus na maior atitude, cheio de autoridade, sabendo o que vai fazer, dizendo: colocou aonde? Ah, tá ali! Tira a pedra. Lázaro! Vem pra fora. Depois da morte, o que elas mais queriam era o quê? Que Lázaro voltasse a? Que Lázaro voltasse a? Ele agora está o quê? Ele agora está o quê? Jesus pode ir embora? Claro que pode. Você já fez o que elas queriam. Você já deu a vida para Lázaro que estava morto. Só que antes de se despedir, Jesus chamou alguém e disse: desatai-o. Não, irmão, você não pegou isso aqui não. Já tem vida. Mas ele chegou aqui nessa noite dizendo: pode desatar, pode desamarrar, pode desmanchar, pode desenrolar, e depois pode deixar ele ir. Eita, glória a Deus. Olha para quem está do teu lado, irmão. Olha para quem está do teu lado e diga para ele: não tem mais atadura. Diga: não tem mais prisão, não tem mais corrente. Você é livre. Você é livre. Quem veio adorar? Quem veio adorar? Desatai! TV Shalom.